Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História Geral nós falaremos a respeito da evolução da espécie humana, tal como a criação do homem. Eu desejo a você boa aula e bons estudos. Bem, quando nós falamos a respeito da criação do ser humano, praticamente ao todo tem sido grande alvo, né, de intrigas, tem sido alvo de discussões, de debates acalorados. Mas o propósito dessa aula é simplesmente informar a respeito das hipóteses em relação ao surgimento do ser humano. Então, aqui o objetivo não é fazer você acreditar no criacionismo ou fazer você acreditar no evolucionismo. Cada um acredita no que quer. Ok, senhores? Então já fiz essa nota importante para evitar blá 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 nos comentários. Bem, quando nós trabalhamos a origem do ser humano, nós temos duas visões ou teorias. O ponto de vista religioso, o criacionismo bíblico, e o evolucionismo moderno, que é a hipótese científica. O criacionismo bíblico acredita que toda a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de Deus. E a base dessa teoria, para os cristãos, se encontram dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. Gênesis, palavra de origem grega que quer dizer origens. E certamente, segundo a teologia, existe cerca, de 3 versões a respeito do relato da criação do mundo. Então, o primeiro relato faz referência principalmente à questão da interpretação literal. O mundo de fato foi criado em 6 dias por causa, do poder de Deus, porque segundo o cristianismo, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, ele tem todo o poder, onipotência, todo o conhecimento, onisciência e onipresença. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. E segundo, a segunda versão a respeito de Gênesis está ligada a um resumo, digamos, de toda a obra da criação. Então, tanto que Gênesis é atribuído a Moisés, e certamente, segundo essa segunda versão, Gênesis seria um resumão geral de toda a obra da criação do mundo, no qual Deus revela para Moisés. E por fim, nós temos uma hipótese, que alguns criacionistas, mais amparados cientificamente, eles acreditam que, no caso, os 6 dias de Gênesis não são 6 dias, mas são períodos geológicos, eras geológicas. Então, consideravelmente, se nós utilizarmos a ciência, a idade da Terra está estimada na casa dos 4,86 ou 4,36 bilhões de anos, e alguns, geólogos atribuem 5,8 bilhões de anos. Então eles acreditam, que esse período de 6 dias, na verdade, não são 6 dias. São aproximadamente milhões de anos. Porque, segundo a teologia, Deus costuma trabalhar em um tempo diferente de nós, seres humanos meros mortais. Esse tempo de Deus ele é determinado pelo termo kairos, que é um tempo que vai além das dimensões humanas. Só que o que eu tentei explicar aqui foi amparado no sentido criacionista, de acordo com o que a teologia diz. Só que já no caso da ciência, nós temos o evolucionismo moderno, que é a teoria mais aceita para a explicação da origem do homem. Ela foi desenvolvida no século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin. O Charles Darwin ele nunca disse que o homem vem do macaco. O que ele procurou explicar é que nós, seres humanos, e os símios, que pertencem ali à família dos primatas, nós temos características comuns. E isso indica que, provavelmente, nós, seres humanos, e os símios, possuímos
um ancestral comum. Esse ancestral comum deu origem a duas famílias. Então, certamente, o evolucionismo ele defende que a vida é resultado de um processo de evolução e adaptação das espécies conhecida como seleção natural. Então, de acordo com a seleção natural, mediante a mudanças ambientais, particularmente algumas espécies, elas tendem a morrer e aqueles que sobrevivem dessa determinada espécie acabam adquirindo novas características e acabam se adaptando a esse novo ambiente. Então, a partir desse ponto, os cientistas eles traçam uma linha da evolução cujo o surgimento ocorreu nas águas, ocorreu no mar. Então, primeiramente, segundo o evolucionismo, a vida surgiu com os peixes, logo depois os anfíbios, seguido pelos répteis, as aves e os mamíferos. Dentro dos mamíferos, temos o grupo dos primatas, do qual nós temos os hominídeos, que segundo, no caso do evolucionismo, são seres que possuíam características humanas. Então, geralmente, existe o chamado elo perdido. Esse elo perdido, alguns paleontólogos, eles denominam esse elo perdido de diplodeco, que é uma espécie de primata que deu origem a duas famílias. A família dos hominídeos e a família dos símios, dos macacos. Segundo o evolucionismo, as principais fases da evolução humana são o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. O Australopithecus ele surgiu há aproximadamente 3,5 milhões de anos lá no continente africano. Essencialmente lá na área que corresponde hoje à República da África do Sul. Ele era bípede, porém ele se apoiava nos braços. Ele tinha um andar cambaleante. Ele vivia em bandos e coletava frutos. Logo depois nós temos o Homo habilis, homem hábil, que surgiu há cerca de 2 milhões de anos atrás. O Homo habilis ele foi encontrado também no continente africano e uma das suas características marcantes é que ele elaborava instrumentos de pedra lascada para quebrar sementes, cavar a terra e cortar a carne dos animais. Outro exemplar de hominídeo que nós temos é o chamado Homo erectus, homem que caminha em pé. Ele surgiu por volta de 1,8 milhão de anos no continente africano e no continente asiático. Ele era mais desenvolvido que o Homo habilis e, segundo estudos, eles dominavam fogo e construíram as primeiras aldeias. Já o Homo sapiens, ele surgiu há cerca de 100 mil anos e ele apareceu no continente africano, ele apareceu no continente europeu, no continente asiático. Ele viveu em várias regiões da Terra e uma das suas características marcantes era a consciência reflexiva. Essa consciência reflexiva foi o que foi responsável por distinguir o homem dos demais hominídeos. Então, o Homo sapiens, a sua principal característica é que ele adquiriu a consciência reflexiva. Lembrando, que Homo sapiens é o homem que sabe ou o homem sábio. Bem, por aqui eu encerro essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.